Você já parou para pensar que nossos maiores problemas, nossas maiores dores, são também nossos maiores professores, são também os responsáveis pelos nossos maiores saltos? Bom, vou estar falando no vídeo de hoje sobre maturidade, mas antes de começar esse vídeo, eu peço a você que me acompanha, que se inscreva no canal, deixe seu like, também não deixe de me seguir nas outras redes sociais, no Instagram e o X, que os links estão na descrição. Bom, maturidade. É um tópico que toca todas as áreas, se a gente for pensar, é algo meio que universal, pois maturidade, se a gente for no conceito, é um avanço, eu colocaria assim, avançado, é um estado avançado de ser em uma determinada coisa, né? Isso se remete a absolutamente tudo que a gente for pegar, né? Claro que existe uma no qual ninguém foge, que é a física, pois todos alcançam, pois depende apenas do tempo. E desse ninguém foge, né? À medida que você alcança uma determinada idade, você atinge o seu ápice físico, entre aspas, no sentido biológico da coisa. E a partir daquele momento só decresce, né? Você realmente vai ter uma decadência, entre aspas, até o fim da sua vida. No entanto, os outros tipos de maturidade são um pouco mais circunstanciais, eles dependem de fatores externos, eles dependem do quanto você se propõe a mudar, depende de como você vê as coisas, como você elabora sobre elas. E existem algumas regras para se pensar a respeito quando se fala sobre esse tópico, quando se pensa também sobre a coisa como um todo, pois não existe pleno avanço que não envolva problemas, que não envolvam gargalos, né? Pois avançar requer que você supere obstáculos, requer que você, às vezes, experimente derrotas, perdas, rejeições. E isso acaba sendo os 3 pilares que eu colocaria de você realmente se tornar um indivíduo maduro como um todo, em todos os aspectos da coisa. É necessário que hajam esses eventos no qual forcem você a mudar, no qual você se veja desafiado a avançar. Caso contrário, você realmente cai em decadência, você meio que perde a oportunidade de saltar. E esses eventos, que às vezes podem até mesmo ser traumatizantes na vida de nós como um todo, né? São meio que necessários, essas perdas. Por exemplo, perder um ente querido, alguém que muitas vezes é um pilar, um suporte, aquela fundação real de uma família, né? Aquele ponto de sustentação, que uma vez que essa pessoa se vai, meio que tudo se perde, né? Realmente se perde aquele elo, pois a pessoa era realmente o esteio da casa, vamos colocar assim, no sentido geral, aquela pessoa conectada a todos, que era o centro da coisa como um todo. E quando esse indivíduo se vai, se perde isso, né? Realmente quebra-se ali um link e não tem muita volta. E esse tipo de pessoa, às vezes ela supra uma coisa que nós mesmos não temos, e que a partir dessa perda, dessa ausência, é necessário então desenvolver, é necessário então realmente buscar, ir atrás, né? Para que não se fique, não seja perdido aquilo, né? Pois é algo importante. E vem exatamente disso, à medida que você perde essas coisas, pessoas, você se vê confrontado, se vê desafiado a melhorar. Então, e você o faz, aí sim você alcança um estágio um pouco mais avançado, você evolui minimamente que seja, pois se você se vê é obrigado a fazê-lo, logo você acaba fazendo devido às circunstâncias. E exatamente acaba sendo assim, né? Você ouvir nãos é algo que também te faz crescer, pois se você pensa o porquê ouvir um não, né? E se você busca corrigir a razão daquele não, pois sempre tem uma razão, tudo tem uma causa raiz, né? Nada foge disso, tudo tem um porquê. É simplesmente uma questão de pensar o bastante e encontrar essa razão e finalmente resolver aquilo para que o próximo não seja um não, mas sim um sim. Um sim que vai te trazer o que você deseja, que vai ser realmente um salto pessoal, seja isso qual for. E novamente, é importante esses eventos, pois eles realmente nos obrigam a saltar. São esses gargalos que, uma vez superados, te alavancam o próximo nível, te fazem realmente atingir dar um passo à frente do que você estaria, caso contrário. E novamente é muito individual, pois 2 pessoas podem passar pela mesma experiência, mas como elas reagem determina o que sai dessa experiência, realmente o resultado daquilo, né? Pois existe sempre o desabrochar pós uma experiência impactante, traumatizante até mesmo, que resulta em perda pessoal tremenda, resulta às vezes em problemas, mas que dependendo de como você reage àquilo, como você encara o fato, você pode alternativamente superá-lo, crescer a partir dele, ou se isolar, talvez de forma autoimposta, realmente se fechar e meio que cair numa negação, né? E a partir daquilo realmente cair num ciclo de depreciação, no qual você deixa de crescer, você começa a decair, né? Isso não é o desejado, na verdade é o contrário. É necessário que a cada obstáculo que surja seja superado e que você possa ir cada vez mais avante e um nível cada vez superior. Isso em qualquer da coisa. Pois assim é a natureza do progresso como um todo, né? A cada problema que você resolve, vem um próximo. E esse aumenta de complexidade. E quanto mais tempo passa, mais complexo todas as coisas ficam.
pois assim que um indivíduo, uma consciência meio que evolui, né? Quanto mais informação você tem, mais desafios você precisa, mais problemas você também precisa para que você possa crescer, pois é algo que sobe de acordo com o seu próprio nível, né? E coisas que você não consideraria surgem, pois é necessário, é parte do aspecto didático da vida, eu colocaria, né? Então, esses eventos que nos obrigam a crescer, eles são fundamentais para que um indivíduo atinja essa plena maturidade, pois, novamente, é algo que vai para muitas áreas. Se a gente for pensar, tem a física, que novamente o tempo traz a todos, mas tem outras também, a intelectual, a emocional, a profissional, talvez até mesmo a social, se a gente for pensar, no sentido de que o que seria maturidade intelectual? O pensamento crítico, genuíno, realmente a aprendizagem contínua, você ter esse foco realmente genuíno na coisa. A maturidade emocional seria realmente essa inteligência emocional, de saber lidar com todas as circunstâncias, não importa quais sejam, de você ter um equilíbrio interno, de ter ferramentas no qual você pode se apoiar em qualquer dada situação e nunca perder o equilíbrio. Claro que sempre vão ter coisas que vão buscar te tirar da sua posição de conforto, mas o ideal é que você saiba voltar a ela, pois ninguém vai ficar estático, não existe como você ficar parado. O que acontece é que você ganha velocidade de voltar para a sua posição original, você aprende a se situar melhor, você aprende a ganhar equilíbrio de forma mais rápida, não fica tanto tempo desequilibrado. Então essa acaba sendo a ideia sobre essa coisa toda. Por isso, não dá para fugir das emoções, não dá para fugir dos problemas, do aspecto negativo da coisa, né? Pois todos têm altos e baixos. No entanto, é quão rápido você retorna ao seu ponto de equilíbrio que determina se você realmente tem isso ou não, né? É a velocidade, não é sobre não ser afetado, pois não tem como não ser afetado. No entanto, a velocidade com qual você se recupera disso que determina se você tem esse avanço genuíno nisso ou não, né? E novamente, isso vai para todas as facetas da vida. E é muito importante pensar sobre isso, pois esses eventos que nos forçam a crescer, eles são essenciais, não apenas para o desenvolvimento humano da coisa, mas para que você realmente se torne um indivíduo melhor, pois enriquece uma pessoa sofrer perdas, enriquece alguém ouvir não ser rejeitado ocasionalmente, você realmente ter o porquê de melhorar. Caso contrário, se tudo for sem esforço, que deve ser assim, né? Se você se antecipa, né? Se você antecipa as questões, se você não deixa elas chegarem nas últimas consequências, a ideia é que seja sem esforço. Mas se você realmente deixa o problema aí até que se torne algo negativo, que vai resultar em algo, vamos colocar assim, algo que vai se tornar concreto, então não há muita fuga disso, né? No entanto, o que acontece com a maioria das pessoas, realmente se espera que o problema tome uma proporção no qual não se há mais fuga e logo meio que explode. É claro que existem circunstâncias e circunstâncias, tem coisas que fogem do nosso controle, não é sobre o quanto você se prepara ou como bem você está. Você não pode antecipar a morte de alguém ou talvez a perda de uma determinada coisa que você possui. Às vezes tem coisas que realmente fogem do nosso contexto, da nossa habilidade de agir, né? Tem coisas que realmente escapam. No entanto, aquilo que está ao seu controle, se você já domina isso, as chances são que mesmo que isso aconteça, vai te afetar muito menos do que se você não tivesse nem sequer considerado aquilo. Pois, novamente, né, se você tem a capacidade de pensar sobre uma coisa, de elaborar aquilo, você resolve meio que 50% da questão em si, pois o pensar sobre a questão já cria o caminho, pelo menos neural, ali da coisa no qual você já tem a disposição para resolvê-lo. A partir do momento que você identifica, então aquilo é muito mais fácil resolver do que se você for pego de surpresa e nem sequer tiver uma resposta. Você tiver que parar, pensar numa reação e então agir a partir daquilo. Vai ser meio que algo reativo e não algo proativo, né? Aí nisso já se torna problemático por si só. E novamente, isso é uma coisa um bocado que eu colocaria importante se pensar, pois às vezes se confunde, né, a ideia de que a idade também traz isso. E não é uma realidade, não é um fato. Acaba sendo o contrário. O quanto você extrai das experiências que realmente revela o seu nível, revela o quanto você é maduro, entre aspas, o quanto você tem de progresso genuíno. Pois maturidade não é sobre ignorar as coisas, mas sim sobre ganho de profundidade, de complexidade, né? É realmente você ter um avanço genuíno que faz com que você veja as coisas pelo que elas são, não é ter uma visão romantizada da vida, nada, né? Realmente você ver os fatos, encará-los, sejam esses quais forem, pois não tem fuga, né? Ninguém pode fugir da realidade. Existem algumas coisas, né? E é aquilo, né? A realidade ela se impõe, não dá para escapar dessa máxima. Então é sempre bom considerar isso, levar isso em conta. Pois, por mais que nós possamos mentir para nós mesmos, a
ainda assim, no final do dia, disso não há meio como escapar, né? Que aquilo que você meio que planta será colhido inevitavelmente, né? Então é sempre bom considerar isso. E considerar também que direção se vai, né? E talvez ativamente buscar experiências que tragam esse ganho, né? Pois, novamente, se você se antecipa, você ganha tempo. Se você espera, você pode novamente ficar naquela posição, né? Ou você ser alguém passivo ou alguém ativo, no sentido assim, de buscar experiências que vão te permitir saltar, ou ficar esperando que elas venham até você. Mas esse esperar pode ser custoso, pois isso pode talvez fazer com que você perca oportunidades, que você perca velocidade também, né? Pois o buscar ativamente faz com que você acelere, ganhe complexidade de um nível acelerado, enquanto esperar que as coisas realmente caem naquela posição reativa não é desejado jamais. Mas enfim, agora é um questionamento, né? Qual evento na vida de vocês que realmente trouxe o maior ganho? Pessoalmente, para mim sempre foram as perdas, né? Se você realmente coloca no ponto do lápis, as perdas realmente são o que mais traz para uma pessoa, né? Mais agrega, pois se você perder um ente querido, perder coisas que você toma por garantido, é o que faz aquele despertar para a realidade, ajuda, né, a você acordar, né? É realmente aquele acorda para a vida. E isso é importante, por mais doloroso que às vezes seja, por pior que seja, olhando assim em retrospectiva, no momento não é algo legal, mas é saudável se você vê as consequências daquelas ramificações genuínas do que aquela experiência te trouxe, o quanto te agregou de verdade, né? E é importante, novamente, ter essa elaboração, pois caso contrário se perde muito do significado, se perde o aprendizado que aquilo poderia trazer, se você não pensa, se você não elabora sobre o significado genuíno daquilo, o que realmente aquilo lhe trouxe de fato, né? E expandir sobre isso enriquece a qualquer um. E é realmente o eterno convite, né? O elaborar filosoficamente a coisa para que você possa extrair mais. Para que você possa não ser mais reativo, mas realmente ativo, proativo no sentido de buscar ativamente, não esperar a vida acontecer, né? E essa mudança de perspectiva, de sempre estar buscando melhorar, sempre estar buscando ir para o próximo nível, sempre estar realmente querendo ser mais. Caso contrário, tudo se torna meio que complicado. Mas novamente, essa reflexão eu deixo com vocês. E se vocês tiverem também alguma experiência que gostariam de compartilhar, deixe nos comentários aí que eu posso estar respondendo. Talvez estar fazendo um vídeo a respeito. Mas se vocês também gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. E bom, a gente se vê na próxima reflexão. Até semana que vem. Tchau, tchau.